CBN Maringá, primeira edição. Apresentação, Luciana Penha. 9h35, a CBN Maringá começou a publicar na semana passada o podcast Na Trincheira, produzido pela DB1, uma empresa de software aqui da cidade. E o podcast Na Trincheira debate o papel das lideranças nas organizações corporativas. Mas para falar mais sobre essa iniciativa, estamos recebendo aqui no estúdio o CEO da DB1, Wilson Rezende. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da CBN. Para a gente é sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? E ainda mais agora nesse projeto em conjunto aí com o Na Trincheira. Qual é a proposta do podcast Na Trincheira? A proposta do podcast Na Trincheira foi ter uma conversa um pouco mais direta sobre liderança. Ao longo dos anos, livros, conteúdos foram trazendo práticas de liderança e o papel do líder, né? E para trazer um pouquinho aquele líder antigo, mais duro, mais firme, para um líder um pouco mais compreensivo, soft, né, mais acolhedor até, né, e deixando de discutir o principal papel do líder nas organizações. Não tem nada de errado em um líder ser um pouco mais firme e nem ser um pouco mais acolhedor e ser um pouco mais presente na vida das pessoas, uma liderança mais humanizada. Não tem nada de errado com nada disso. O que a gente está discutindo, na verdade, na Trincheira, é que o papel do líder é cumprir missão, atingir objetivo e o que ele precisa fazer para atingir esses objetivos, né? E aí a conversa ela começa a mudar um pouquinho, quais ferramentas esse líder vai usar, porque tem práticas que a gente discute Na Trincheira, que são práticas altamente bem conceituadas e de concordância geral, mas tem práticas que a gente toca Na Trincheira, no papel do líder e como o líder deve agir, que talvez possam ser um pouco mais questionadas, e a gente aborda e cruza algumas linhas que as pessoas não estão muito acostumadas, mas sempre com ênfase em cumprir missão. Uhum. E líder é líder em qualquer setor da economia, porque vocês são do ramo da tecnologia da informação, né? Mas a liderança, de um modo geral, é o mesmo objetivo, buscar essa informação? Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que todo mundo é líder, nem que seja líder de si mesmo, né? Então, um bom profissional numa organização, ele começa liderando a si mesmo, não precisando de um chefe, né, para dizer o que ele tem que fazer. Ele tem ideia de quais são as metas, quais são os objetivos, e ele consegue se movimentar para que esse objetivo seja atingido. Pode ser em casa, né? Hoje eu treino meus filhos até da seguinte forma, se tem uma louça suja, dou uma olhadinha assim e falo assim, precisa mandar, né? A pessoa pode ter iniciativa de ir e resolver um problema, independente de alguém pedir para que aquele problema seja resolvido. Eu costumo dizer que é o primeiro nível de liderança, é quando a gente consegue liderar a gente mesmo e a gente não precisa pedir para alguém mandar a gente fazer as coisas que precisam ser efetivamente feitas. Então, liderança, eu acho que é um tema que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia e a todo momento. E também, obviamente, nas organizações. E quando a gente ganha responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, quando a gente ganha um presente, né, que eu diria que é estar responsável por uma missão que exige você coordenar e envolver outras pessoas, então, se você não estiver bem preparado, você certamente impactará na vida de outras pessoas também que estão à sua volta. Então, liderança para mim é um tema transversal e do cotidiano nosso. Que legal. Agora, fala pra gente sobre o podcast, quando ele começou a ser produzido, onde ele pode ser ouvido. Visto, né, assistido. Bacana. A gente começou com esse projeto faz 9 meses, meio como um teste, tentando entender qual que seria o papel e como a gente avançaria com esse projeto. Ele começou com uma série de entrevistas com grandes líderes aqui da nossa cidade, de pessoas que eu admiro e conheço, para a gente discutir temas relativamente sensíveis e entender um pouquinho como esses temas impactaram na jornada desses empresários, desses grandes líderes. E agora a gente mudou um pouquinho o formato, tentando encontrar a melhor forma de fazê-lo para podcasts semanais, né? Então, toda terça-feira nós estamos soltando um conteúdo com temas um pouco mais direcionados e instrutivos, não necessariamente no formato de entrevista. E ele pode ser encontrado nas redes sociais, tanto YouTube, Instagram e até mesmo no Spotify e agora na CBN, né? E o podcast se chama Na Trincheira Podcast. Se for em qualquer uma dessas redes sociais e colocar Na Trincheira Podcast, as pessoas podem acessar esse conteúdo que é rico
em verdade, em como as coisas acontecem e que como o líder deve se movimentar e assumir a responsabilidade para atingir os objetivos. Porque eu costumo dizer lá no podcast, né, que tem muito líder que fala que é líder porque gosta de desenvolver as pessoas, mas a gente não pode esquecer que líder é pago para atingir objetivos e cumprir missão, né? Esse é o objetivo da liderança, coordenar pessoas para o atingimento de um objetivo e de uma missão. E a gente vai discutir muito sobre isso, de como fazer isso acontecer nesse podcast. Fala um pouquinho dessa parceria com a CBN Maringá. Então, desde a semana passada, o Na Trincheira Podcast pode ser visto também no nosso site, cbnmaringá.com.br, né? Fala um pouquinho para a gente dessa parceria. Não, legal. Essa parceria surgiu em um almoço com o Zé Roberto, né? A gente conversando. Obviamente, CBN tem muito a ver com líderes, né? E líderes escutam muito esse programa. É um conteúdo muito rico. E com a gente conversando, a gente olhou e falou, cara, temos algo em comum aqui. E aí nós decidimos começar esse projeto nessa parceria, né? Então, é uma forma da gente, juntos, né, conseguir levar um conteúdo alinhado com o mesmo perfil, com a mesma persona que a gente fala, né, no setor de tecnologia, para desenvolver um pouco mais esse assunto com mais profundidade e verdade. Bom, Wilson, você disse que o objetivo do líder tem que ser cumprir missões, né? Certo. E como se mensura se essa missão foi cumprida ou não? Quem é que faz esse contraponto? Legal. Bom, esse é o primeiro papel da liderança, né? Eu falo que o nosso desafio hoje em dia, a gente tem que administrar tantos interesses, né? Então, tem o interesse da empresa, tem o interesse do time, da equipe, tem os interesses do cliente, por exemplo, né? Porque missões a gente está atingindo no contexto empresarial, sempre envolvendo todos esses interessados, ou o nome chique que a gente coloca aí, stakeholders, né? E eu acho que o grande desafio da liderança é conseguir alinhar todos esses interesses e tornar claro para a equipe todos esses interesses. Então, o primeiro papel da liderança é definir muito claramente qual é o objetivo, né? Escrever, colocar no papel, colocar isso de uma forma que todos entendam, e quais são os indicadores que definem que esse objetivo foi cumprido, porque senão a gente fica verbalizando e dá aqueles problemas de comunicação, né? Acho que as empresas estão acostumadas a ouvir e quando alguma coisa não acontece, a gente transfere a culpa para comunicação, a comunicação não foi efetiva. Mas isso tem muito a ver com um líder que não definiu claramente os objetivos e os indicadores que essa missão ou que esse objetivo precisa ser atingido. A gente precisa traduzir isso com números, com entregáveis mensuráveis, né? E a gente conversa muito sobre isso, de como o líder pode fazer essa definição desses objetivos, porque hoje não dá mais para você simplesmente achar que as pessoas estão entendendo, é muita informação acontecendo o tempo todo, tem muito ruído, e se a gente não parar para definir claramente o objetivo, com que precisa ser entregue, inclusive com os indicadores que vão dizer, não, o alvo foi atingido de forma inquestionável, o time já começa perdido. Quem define esses indicadores? Bom, dentro do Na Trincheira, a gente coloca sempre como prática o time, a direção das diretrizes e a equipe, ajudar a definir quais são os objetivos para atingir essas diretrizes. Em geral, a equipe coloca metas, inclusive, mais altas do que o próprio chefe ou a própria empresa colocaria para elas, né? Mas também na mesma direção, a equipe colocar quais são as condições para atingir esses objetivos, quais são os recursos necessários. Então, é um processo de empoderamento. Então, o processo é feito a 4 mãos: equipe, líder, junto com os interessados. Por que esse nome, Na Trincheira? Liderar tem a ver com guerra? Legal essa pergunta, porque, vamos lá, tem a ver muito mais com a minha história e porque pessoas da DB1, né, a DB1 hoje tem mais de 800 colaboradores, e alguns colaboradores, alguns liderados meus, inclusive, falavam assim, não, o presidente tem que ser aquele cara que fica lá, vem de vez em quando, não pode falar palavrão, não pode isso, não pode aquilo, né? Então tem que criar uma imagem em torno do presidente. E eu sempre falava para eles que não tinha jeito, que era o presidente da trincheira, né? Então, onde tinha problema, eu estava junto, estava tentando ajudar a resolver efetivamente, e eu gosto da trincheira, é isso que eu falava para eles, sempre falo para o meu time para a minha equipe, aquele cara que está assim, onde tem problema, está no front, está ajudando a equipe a solucionar aquilo. Então, eu sempre falo que eu estou na trincheira ajudando a minha equipe.
E acabou, a gente procurando o nome na trincheira, acabou ficando esse nome, tem mais a ver com o estilo meu de liderança, não sei se também pela minha origem, que sempre foi muito simples, eu vim da roça, né? Então, eu sempre tive muito presente nos problemas, nunca tive questões de escolher trabalho ou serviço, né? E eu preciso fazer a missão acontecer sempre com essa visão, e aí ficou na trincheira. E eu acho que é bem bacana essa tua colocação, essa pergunta tem a ver com guerra? Sim, de certa forma tem a ver com guerra, porque a gente está perdendo um pouco a noção, inclusive, de que as empresas estão no mercado para sobreviver e competir. É uma questão real de vida ou morte nos negócios. Os mercados estão cada vez mais competitivos. A gente tem visto empresas gigantes, né, no mercado aí tombarem em função de inovações, novos entrantes. Então, nós estamos falando de empregos, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de negócios que precisam sobreviver e de pessoas, de fato, que precisam sobreviver. Então, de certa forma, sim, é uma batalha contra a concorrência, está todo mundo concorrendo no mercado. Eu acho importante o líder ter essa percepção de que nós estamos numa competição, não tem mercado para todo mundo, como dizem por aí, está todo mundo, de certa forma, competindo para um pedaço cada vez maior de mercado, ou pelo menos um pedaço que possa sobreviver. Uhum. E o conteúdo do podcast, ele reflete a cultura da empresa, então? Ele reflete, sim, a cultura da empresa. Tudo que a gente faz na DB1 tem a ver efetivamente com a nossa cultura. Cultura é algo que a gente coloca de forma muito intencional. Já fiz vários treinamentos sobre cultura e posso, inclusive fora do Brasil, na Disney, né? Cultura Disney, tão conhecida, já estive lá fazendo treinamentos, e a DB1 coloca muita intencionalidade nesse tema de cultura. E no que diz respeito à liderança, sim, também diz respeito à cultura DB1. É uma cultura onde as pessoas elas têm bastante autonomia, a gente entrega muitas condições de trabalho para que elas consigam fazer com que o trabalho aconteça. É um ambiente de bastante confiança, então se eu pegar simplesmente esse exemplo de como se define objetivos, o time está junto, ajudando a definir quais são os objetivos, quais são os indicadores. Então eu não coloco as metas de cima para baixo, a gente constrói junto os números que são efetivamente possíveis, né? Então o que a gente está ensinando tem muito a ver, sim, com a cultura DB1, que é de muita autonomia e também de responsabilidade, né? E o que a gente trabalha também lá, um pilar muito forte, que é locus de controle, ou seja, você é responsável por aquilo que está à sua volta, você é responsável pelas missões que lhe são confiadas. Então tem muito a ver, sim, com a cultura DB1. E quando o CEO da empresa está na trincheira, está na linha de frente, ele estimula ou ele pressiona mais os funcionários, os colaboradores? Bom, vou fazer um paralelo aqui com uma guerra, então, né? Já que a gente trouxe esse exemplo. Se um general, ou que seja, há tempos passados, um rei, né? Ele está no campo de batalha com os seus liderados, ao invés de estar numa retaguarda, num lugar só estratégico, né? E falando, vamos lá, pessoal, temos que fazer. Eu acredito que na trincheira a gente estimula muito mais, né? Embora em alguns momentos algumas pessoas possam não gostar muito, né? Porque você, de certa forma, está exercendo uma certa influência e exercendo uma certa pressão, porque se você está ali onde tem problema e onde está junto, e estando junto com a equipe, aquela equipe também ela é estimulada e até pressionada a render mais, né? Então, eu acredito que tem um efeito positivo nos resultados do negócio e no resultado da missão, essa experiência que eu tenho vivido ao longo dos meus 35 anos aí de jornada. Uhum. E o público do podcast, né? Que público vocês pretendem atingir? É um público muito amplo? Ele, público principal são pessoas que estão em posição de liderança. Então, já exerce uma função de liderança, seja sobre outras pessoas, ou liderança técnica, ou liderança de um tema. Então, esse é o nosso público principal. Mas liderança é um tema, como eu disse no começo, é um tema transversal, né? A gente lidera nossas casas, nossas famílias, né? Nós lideramos equipes em trabalhos voluntários, e seja onde a gente estiver atuando, a gente vai estar liderando e lidando com influência de pessoas e conduzindo pessoas para um determinado caminho. Então, eu acho que o público principal é esse, mas eu acho que várias pessoas vão curtir bastante os temas que a gente está discutindo lá. Wilson, aproveitando a sua presença aqui, fala para a gente um pouquinho sobre o cenário das empresas de tecnologia da informação.
Bacana. Bom, tecnologia da informação, a gente passou por vários momentos, né, onde o primeiro momento foi que a tecnologia da informação era a profissão do futuro, ia ser o futuro, ia ser da tecnologia de informação. Nós já chegamos nesse futuro, isso muito presente na vida de todas as pessoas hoje. Tivemos um boom, acho que o ápice aí do setor de tecnologia foi durante a pandemia, onde a tecnologia passou a ser quase que uma questão de sobrevivência para a gente continuar vivendo e tocando as nossas vidas, né? Isso pressionou muito o setor de tecnologia, inclusive impulsionou muito o crescimento em diversas frentes. E agora a gente vive um momento de mais estabilidade, né? Então a gente está num momento onde a tecnologia já está ocupando as empresas, a vida de todas as pessoas, e é um cenário mais de continuidade, né? E de crescimento ainda um pouco mais estruturado e orgânico. O que mudou no setor de tecnologia, de lá para cá, foram os grandes fundos de investimentos meio que até absurdos, né? Em startups aí, muito dinheiro jorrando para tudo quanto é lado, todo mundo querendo aproveitar um pouco essa onda de crescimento, e muita gente ficou para trás nesse caminho porque o dinheiro secou, né? Então o dinheiro não está mais tão disponível assim para projetos de investimento que não forem realmente consistentes e que não tiverem realmente uma entrega de valor forte na vida das pessoas. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia. Eu que agradeço, Luciana, obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes da CBN. E amanhã, terça-feira, tem mais um episódio do Trincheira Podcast, na Trincheira Podcast, aqui no site da CBN Maringá. Agora, 9h52.